Boa noite a todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu hoje trago aqui para vocês uma palavra de consolação no espírito do Evangelho, conforme a percepção do apóstolo Paulo no texto, carta, epístola, que ele enviou à igreja de Éfeso. E ele tinha, diz aqui o capítulo 3, no verso 2, o desejo de que as pessoas que o ouviam, e Éfeso foi um lugar onde ele passou um tempo razoável, considerando os outros lugares aonde ele pregava, nos quais ele ficava pouco tempo, meses, mas aqui não. Tanto em Corinto quanto em Éfeso ele passou mais de ano e fomentou um grupo durante os 2 anos de presença, 3 anos de presença constante em Éfeso, fomentou um espírito de consciência num grupo, igreja, comunidade de fé, que ele gostaria que fosse uma referência de compreensão e de entendimento. E no verso 2 ele diz que ele vinha se esforçando em favor de todos aqueles que não eram judeus, a saber, os que são aqui designados como gentios, que era uma designação para todo quanto não era judeu segundo a carne, lá, conforme o entendimento religioso já ultrapassado em Cristo Jesus e na consciência de Paulo, e deveria estar ultrapassado também na mente da maior parte dos apóstolos, ele diz: se é que tendes ouvido a respeito do que eu recebi, da graça de Deus, do que me foi dado e confiado em favor de vocês, de vós outros, que não sois judeus, mas sois gentios, que não podem se gloriar no pedigree de nenhuma natureza ou em nenhum tipo de suposta supremacia de natureza religiosa ou étnica ou abraâmica, como era o caso dos judeus então e como é o caso da jactância e da arrogância deles na sua ignorância e na sua concentração de expectativa carnal, achando que é de carne, sangue, gene e DNA que a graça de Deus depende para no mundo operar, quando na realidade não tem absolutamente nada a ver com isso. Como diz o apóstolo João, Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo ser humano, na humanidade inteira. Ou como diz ainda o apóstolo João na primeira epístola dele, no capítulo 2, quando afirma que nós, e ele nos chama naquele caso de filhinhos, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, o que afirma uma universalidade, uma inclusão que não deixa ninguém de fora. Ele mesmo, Paulo, argumenta, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que se a desgraça, a miséria, a pecaminosidade de Adão é maior do que a graça, a inclusão, a solidariedade, a bondade, a compaixão, a manifestação do abraço divino e eterno que Cristo revelou por todos os seres humanos e vivos, em qualquer dimensão, revelou na cruz,
Se, todavia, o que Adão fez foi mais gravoso do que aquilo que de gracioso, em contraposição, Jesus realizou na cruz, então Jesus teria morrido em vão, significando dizer que a miséria humana provocada por Adão seria maior do que a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. É por isso que Paulo também conclui, escrevendo aos Romanos, quando diz: portanto, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é nesse espírito que ele está escrevendo aqui aos de Éfeso, que ele inicia o espírito e a evolução e a construção e a arquitetura desse pensamento no capítulo 2 do verso 1, quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe deste mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos que se entregam à condição consciente de viverem num estado de desobediência determinada por si mesmos. E ele prossegue dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu graça. Em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie. E aí ele diz mais, no entanto, nós temos que entender que nós somos, nessa graça de Deus, constituídos e estabelecidos como obra manufaturada, como artesanato singularizado de Deus, cada um de nós, no seu processo de individualidade e de individuação, vem sendo trabalhado por esse caminho. Paulo usa a palavra feitura, somos feitura dele. Então é também a palavra que designa uma obra de arte esculpida, que vai sendo trabalhada, tirada de dentro de uma pedra bruta, ou arrancada da expressão de uma parede sem nada, até que de repente surge o esplendor de uma graça que nos deixa em estado de estupefação. Essa é a palavra que ele usa para afirmar que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão determinou para que andássemos nelas. Aí ele evolui e vai dizendo: antes, o que vocês tinham ouvido dizer é que Deus tinha preferências. Uma preferência por quem vinha da descendência de Abraão, ou por quem fazia parte daquela genealogia bíblica dos judeus do Velho Testamento, mas eu que sou judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos de todos os tempos em Israel, e que encontrei Jesus indo para Damasco, a cruz se revelou, o Cristo e a luz eterna me invadiram, me derrubaram, me viraram do avesso, me converteram, e eu que era o pior de todos, o perseguidor, o torturador, o que mais odiava esse caminho no qual agora vocês estão, me vi sendo equipado por Deus para me tornar a voz mais intensa e libertária e revolucionária e propositiva e sem possibilidade de retroação, porque meu caminho é para frente. E eu estou tentando fazer vocês entenderem que todo o preço que eu pago, todas as chicotadas que eu levo, todos os aprisionamentos aos quais eu já fui submetido, todas as condições inumanas e subhumanas sob as quais eu fui colocado, tudo isso eu fiz
por amor de vocês, que são os outros, que são os marginais, de acordo com os judeus, com as religiões, com a religião decorrente dessa ufania baseada em etnia, em gene, em carne, em circuncisão, em templos, em sacrifícios, em oferendas, ou estribada numa espécie de adoração fetichista de um livro sagrado. Eu vim dizer a vocês que se Deus estivesse condicionado e diminuído àquilo que a religião dos judeus determinou, ele seria menos do que qualquer coisa que valesse a pena adorar. Mas, de repente, eu recebi essa revelação da grandeza, da largura, da extensão e da multidimensionalidade daquilo que Deus está fazendo, incluindo todos os homens e mulheres e criaturas. E essa é a mensagem do Cristo eterno, que eu recebi como revelação e compartilho com vocês, dizendo que de toda e qualquer parede de eventual separação que os homens tenham erguidos para dizer quem está de um lado, quem está do outro, quem é joio, quem é trigo, quem é povo escolhido, quem é marginal abandonado, tudo isso está rasgado, acabado, liquidado, pulverizado na cruz. E que ele derrubou toda a parede de separação. Que do ponto de vista dele isso é absolutamente inaceitável, porque não é verdade. Porque ele não faz acepção de pessoas. E ele vai se enveredando por esse caminho, tentando dizer que esse esforço todo é para que aquele trabalho que ele fazia não caísse e não ficasse num vácuo, numa realidade de inaproveitabilidade consciente por parte daqueles que deveriam ser os beneficiários, porque não eram judeus, nunca o seriam, tinham nascido no mundo greco-romano ou em qualquer outro lugar, cultura ou etnia, porque o Evangelho carregava uma universalidade intrínseca e era isso que ele compartilhava e disso ele não abriria mão. E diz, é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Essa é a minha oração, que essa mensagem não se perca, que vocês não se esqueçam disso, que não se deixem levar por nenhum tipo de manipulação ou de manobra. Na realidade, eu faço o possível para ver se a mente de vocês se expande, se o espírito de vocês se dilata, se a compreensão de vocês alcança mais longe, mais profundo, e atinge mesmo aquelas coisas que estão para além da racionalidade ou da palpabilidade ou da demonstração, se vocês penetram o véu da intangibilidade das coisas e se apropriam pela fé de benefícios que excedem a qualquer compreensão ou a qualquer lógica humana, mas a gente pode tomar posse deles e viver com a alegria deles, com o fogo dessa graça, dessa revelação, dessa presença, dessa invasão divina que quer habitar o coração de todos nós. E não é coisa pequena, não fomos chamados para sermos mediocrizados por nenhuma natureza de religião, de confissão, de catequese, de doutrinação. Ao contrário, eu estou chamando vocês para adorarem e para amarem, sem fronteiras e sem barreiras, com a consciência de que o amor de Deus não tem limites, não tem fronteiras, se estende e alcança a tantos quantos queiram e alcança até mesmo aqueles que não queriam, como era o caso dele, Paulo, que foi de fato atropelado, sem que Deus pedisse licença,
revelando-se a ele de maneira abrupta, violentamente reveladora e salvadora em Cristo Jesus. Aí a gente, feita essa introdução do que está do capítulo 2, do verso 1 até aqui o capítulo 3, do verso 14, eu começo agora. Antes disso, ele tinha dito também que o desejo dele é que aquela comunidade de fé crescesse no entendimento espiritual, e aí eu quero fazer um parênteses para dizer que todos nós temos a tendência natural de avaliarmos significados ou importâncias que se fundamentem em quantificações. Se tem muita gente, se é muito grande, se dá a impressão de que com os olhos eu não vejo nem um lado, nem o outro, nem o comprimento, nem a profundidade, então isso deve ter significado. Para Paulo, não. Paulo achava que uma única consciência iluminada e lúcida já valia mais do que o universo inteiro. E aí ele diz, eu quero que vocês compreendam e vejam e enxerguem do que vocês estão sendo chamados para fazerem parte. Vocês estão sendo chamados para trazerem sabedoria que perplexifique extraterrestres, alienígenas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, entes multidimensionais, de outras naturezas, de outras energias, de outras dimensões. Eles, todavia, ficarão chocados, habitando o mundo invisível, para o qual, todavia, nós somos obviedades ambulantes o dia inteiro. E Paulo diz, como eu gostaria que o amor de Deus brotasse de vocês tão grandemente, que vocês produzissem perplexidade em anjos, em principados e potestades, ao verem como vocês amam, perdoam, compreendem, entendem, não limitam, se dilatam, vão adiante, não botam impedimentos para o derramar de Deus, nem criam argumentos diminutivos para a manifestação da sublimidade de Deus que quer escorrer através de vocês. E assim a gente chega ao capítulo 3, no verso 14, que é onde eu vou ficar e terminar, onde se diz: por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai. É por isso que eu falei aqui, resumidamente. Essa é a razão pela qual ele se curva diante de Deus e ora. Por tudo isso que vocês me ouviram falar resumidamente, é por esta causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Aí ele outra vez estende, ele acaba com essa coisa de pedigree, sobrenome espiritual, religioso, famíliazinha de cá, famíliazinha cristã, famíliazinha judaica, famíliazinha islâmica, famíliazinha budista, famíliazinha presbiteriana, famíliazinha batista, todas essas coisas que têm a ver com o que é absolutamente tolo, bobo, infantil, desprezível, essas categorizações que têm só a ver com cultura, com predeterminação geopolítica. Porque se vocês que estão aqui, todos que estão aqui, tivessem nascido no Irã, lá no Irã, estava todo mundo a essa hora fazendo a quarta oração do dia, pedindo misericórdia a Deus pelas bombas que estariam caindo na cabeça de vocês. Nenhum de vocês seria cristão, evangélico, estaria em nenhum caminho da graça, nem nada disso. Mas porque você nasceu aqui! E é uma determinação geopolítica, cultural, filho do teu pai, da tua mãe, dos cruzamentos e das interseções múltiplas que aconteceram no curso da sua vida, até você atravessar
o Evangelho ou o Evangelho atravessar você, você se tornou quem você se tornou por causa dos pais que teve, dos irmãos, das influências, das pessoas, de quem chegou. Mas isso é muito pequeno para designar quem de fato você foi feito para ser. Aí ele diz, eu me ponho de joelhos por essa causa de uma visão que transcenda todo tipo de condicionamento ou de limitação. Sim, eu quero que vocês entendam que são parte de uma família multidimensional. Não é de um grupinho que se reúne no Ion, ou que carrega um apelido. Não, vocês fazem parte, e eu quero que vocês entendam isso. Isso não tem a ver com quantidade numérica, mas com qualidade de consciência, de percepção e de posse de compreensão e fé para transcender e abraçar mesmo aquilo que a gente não consegue com a razão compreender. Sim, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, com dunamis, que é a mesma palavra que designa dinamite, com explosão que arrebenta pedra, rocha, abre montanhas, entra no coração das realidades impenetráveis. Ele diz, usando a mesma expressão, a mesma palavra, de dinamite, de explosão espiritual. Eu quero que vocês tomem consciência de que fazem parte de uma família extraordinariamente maior do que a familhinha genética, cultural, étnica, patriótica, nacionalista, todas essas bobagens de topeira mental. O Evangelho veio para nos levar para além disso tudo e derrubar toda a parede, muro, polarização, separação, idiotice provocada e criada do berço do ódio. Sim, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com dunamis, mediante o Espírito de Cristo, trabalhando no interior de vocês incessantemente. O reino de Deus está dentro de nós. É aqui dentro a expansão, o crescimento. O universo tem limite, mas meu homem interior é habitado pela eternidade. Ele pode crescer ilimitadamente. E é o que Paulo está afirmando. E diz, se assim acontecer, Cristo habitará nos vossos corações renovadamente todo dia pela fé. Ele vai crescer. Paulo usa uma figura de linguagem, escrevendo na carta aos Gálatas, da nossa gravidez de Cristo. Quando ele diz, ó Gálatas, como eu estou ansioso de que Cristo seja logo parido em vós. Porque parece que em vocês ele não passa de um feto ou de um embrião, não tem gestação, não tem crescimento, não tem visibilização. Vocês não deixam essa graça de Deus engravidar vocês para que vocês vão se tornando semelhantes àquele que em vocês está gestado. E aqui ele usa uma expressão de natureza semelhante quando ele diz para que Cristo habite nos vossos corações pela fé, mas isso só vai acontecer estando vós arraigados, enraizados, plantados, com o carnegão no solo do chão do amor de Deus, arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor.
não é em disputa, não é em brigas teológicas, nem filosóficas, nem doutrinárias, nem em conferências para ver quem tem razão e quem não tem. Tudo isso faz parte da lavagem cerebral que os homens fazem para imporem controle mental religioso em nome de Deus, atrofiando a mente, a consciência de cada um de nós, de cada um de vocês. E ele diz não. O que eu estou querendo dizer é que, se vocês entenderem isso, o objetivo da fé é produzir duas coisas nesse momento em vocês, chegando nesse ponto. A primeira realidade é a expansão de consciência. Uma consciência maior do que a de qualquer cientista, de qualquer pensador, de qualquer filósofo, de qualquer aventureiro do pensamento, ou de qualquer que seja descoberta laboratorial de física, de mecânica quântica, de genética, de qualquer coisa. Vocês têm a capacidade espiritual de viajarem para além do que seja descobrimento. Vocês podem penetrar o indevassável na intuição do espírito, levados pela fé. Vocês podem saber que toda a criação de Deus é constituída de milhares de camadas dimensionais e não na estreiteza de um mundinho pequeno. Eu estou chamando vocês para se dilatarem em consciência, a fim de poderdes compreender, é a palavra que ele usa, compreender. Assambarcar, compreender, significa algo que é mais do que uma cognição de penetração em alguma coisa sobre a qual a gente chega a uma conclusão. Essa palavra caracteriza um assambarcamento, um abraçamento, uma capacidade de extensão ilimitada. E por isso ele usa palavras dessa natureza para designar o tipo de expansão de compreensão, de inclusão, de abraçamento que ele espera que tenhamos ou que tivéssemos, pelo menos. Quando ele diz, para que possais compreender qual é a largura. A largura. A largura. Onde é a largura do amor de Deus? Da inclusão de Deus? Vai até onde? Entre Dan e Berseba, lá em Israelzinho, vai até onde? Morre nos Estados Unidos? Morre mesmo. Tá de matar aquela porcaria lá. Até onde é que vai? A largura. Em verdade, eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, enquanto os presumidamente filhos arrogantemente autodeterminados como filhos ficarão de fora, porque são os arrogantes carregados de presunção, soberba insuportável. Consciência da largura, consciência do cumprimento. O cumprimento determina origem e fim, ou seja, aonde quer que as coisas tenham começado e até onde elas vão e elas não terminarão, elas vão apenas se transformando em novas expressões daquilo que é completamente para além de tudo que pedimos ou pensamos, mas que vai sendo criado, gestado, gerado pelo amor infinito de Deus, pela surpresa divina. Nós somos chamados para sermos tomados pela perplexidade absoluta, conhecendo a largura, compreendendo o incompreensível desse cumprimento, aonde Deus se estende até onde Deus é Deus, e Deus é Deus em tudo, e todas as coisas são em Deus. Ele nem existe no universo, é o universo que existe nele. E eu sou chamado a ter essa consciência da largura e também do comprimento.
da altura, daquilo que nenhum de nós, nem de longe, sonhou em conceber. Portanto, não ponha limite, a Nova Jerusalém não tem teto, é aberta para cima. É para a gente crescer na largura, no comprimento e na altura e na profundidade. E aí ele conclui dizendo: e conhecermos o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Compreendam tudo que vocês possam compreender. E depois que tiverem compreendido tudo que consigam compreender, entendam que o que faz sentido a toda essa compreensão, o que qualifica essa consciência, é conhecer em si, no coração, no ser, na mente, para você mesmo, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É possível conhecer aquilo que não se consegue entender por completo. E aqui ele tira todo o teto de racionalidade, de teologização, de filosofação e diz: olha, é uma experiência existencial, inexplicável. Faltam códigos, faltam palavras, mas quando entra na gente, nos penetra, nos possui, nos domina. E eu quero que vocês conheçam o absolutamente inexplicável, que só pode ser compreendido se vocês entenderem a natureza da sua inexplicabilidade e não possam negar a realidade que vocês experimentaram em vocês mesmos, aquilo que está para além de toda e qualquer formulação, equação ou explicação que vocês vão ter que carregar como um amor eterno plantado no coração de vocês, para o qual não há limites, nem barreiras, nem muralhas, nem tetos, nem fundos, nem larguras, nem limites de extensão. Assambarca tudo, o que quer que seja é nele e vocês nele são. Eu quero que vocês entendam e fiquem livres de vez dessa redução da religião. Dos judeus, de linhagem, vai, se é filho de Abraão, não é filho de Abraão, larguem o pinto de Abraão para lá. É isso que ele diz aqui, larguem o pinto, o pênis de Abraão. Isso é uma fixação no pênis de Abraão, na circuncisão. Corta a fimose, arranca o prepúcio, tira o cabresto. Agora eu sou de Deus porque eu estou sem cabresto. Pelo amor de Deus, vai brincar disso em outro lugar. A gente está falando de coisas sublimes e lindas, e vocês reduzindo isso a uma bandeirinha de Israel, a um murozinho das lamentações, a sionismozinho nojento, em relação ao qual Paulo disse não e nunca mais quis nem voltar em Jerusalém para o resto da vida. As 2 vezes que retornou foi para cumprir obrigações, das quais ele saiu profundamente cansado e desanimado pela frustração de ver que se tratava de um povo que quanto mais ouvia, menos entendia. Sim, eu quero que vocês dilatem a consciência e façam do amor de Cristo a convicção de que quem tem essa âncora plantada do amor de Deus no coração não precisa temer nenhum entendimento, nenhuma compreensão, nenhum saber, nenhuma ciência. Não precisa temer qualquer falta de limitação visível. Você está ancorado no que é eterno. Você é inafastável desse amor. É inarrancável dele. E é isso que eu peço, é por isso que eu me ponho de joelhos, essa é a consciência que eu queria que todos vocês tivessem aqui em Éfeso. E que eu particularmente também gostaria que todos vocês estivessem aqui conosco, reunidos neste lugar ou em qualquer lugar onde a minha voz venha a ser ouvida, porque a vontade de Deus
é que nós tenhamos essa consciência transcósmica, alicerçada no amor de Cristo que excede a todo entendimento, habitados por Ele. E aí, gente, começa a vida aqui. Antes disso, você está brincando de capela, congregação, paróquia, pastor, batismo, dízimo. Bota o gasofilácio, bota o dinheiro lá. Não botou, Deus vai te punir. É uma idiotice que não tem tamanho. E vocês ainda se preocupam com isso. Até o dia de hoje. Está aqui Paulo dizendo, há 2000 anos, olha, esse negócio esclerosou, morreu de velho, não tem futuro. Mas a gente não cansa de ressuscitar esses zumbis e fazer a vida da gente ficar reduzida a essa pequenez que atrofia a mente, que mata a inteligência, que destrói a intuição espiritual, que tira a transcendência, que desqualifica o amor de Deus em nós. São essas coisas pelas quais eu me ponho de joelhos. Que a consciência de vocês cresça, 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 cresça. E cresça sem medo, porque esteja ancorada no amor que excede a todo entendimento, sabendo que não tem altura que separe vocês do amor de Deus, nem profundidade, nem comprimento, nem largura. Como diz o escritor do Salmo 139, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão, na realidade, as trevas e a luz para ti são apenas a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste desde o seio da minha mãe, tu me viste quando eu era ainda uma substância informe, mas nos teus dias, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e faze o que pode ser qualificado nessa consciência eclodir de dentro de mim e nascer em vida sublime. E ele conclui, e eu com ele, dizendo exatamente isso. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, que não é uma placa, é um corpo de pessoas em fé, espalhadas pelo mundo inteiro, umas sabendo de Cristo, outras ainda não sabendo, mas praticando o amor de Deus, com a luz que receberam aonde quer que estejam, e são igreja de Deus, mesmo que ainda não saibam disso, vivem como tais. Sim, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. É por esta causa que eu estou até o dia de hoje aqui. Nenhuma outra realidade me faria ter tido vontade de amar, de viver, de me dar com alegria todos os dias da minha vida, senão esta, do Evangelho de Cristo Jesus, sem limites, sem fronteiras, sem coleiras, sem amarrações, designações, sem a limitação presunçosa da religião, mas, ao contrário, é uma espiritualidade que perplexifica até criaturas de outras dimensões, que observam seu caminho. E Paulo ainda conclui ousadamente dizendo
que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo isso que ele tinha cogitado. Ou seja, tudo o que eu falei até agora é maravilhosamente grande. Quem me dera vocês chegassem a esse entendimento, mas quando chegarem, entendam que ele pode fazer ainda infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E quem tiver essa fé, viva por meio dela. Cresça por meio dela. Qualquer outra coisa não vale a pena, sinceramente. Para mim, pelo menos, não. Há 53, quase 54 anos, quando o Evangelho de Jesus entrou em mim, foi para que a minha existência fosse toda vivida, diluída, gasta, investida na consciência dessa grandeza que não tem limites. Essa é a boa nova, esse é o chamado da gente, não para sermos patriotas brasileiros, para lá e para cá, andando, as bandeirinhas, a gente dá uns palhaços horrorosos. Não me interessa se é direita, esquerda, ou isso, aquilo. Cara, a minha vocação transcende o espaço-tempo. Agora, sabendo e tendo no coração tudo que eu sei, transcendendo tudo que eu transcendi, a minha capacidade de fazer diferença nesse mundo se torna infinitamente maior. Sem estar preso, nem acorrentado, nem encolerado, nem com as viseiras proibitivas de nenhum tipo de proibição humana, religiosa, doutrinária, catequética ou de qualquer natureza. É para essa espiritualidade que nós somos chamados, e Paulo diz, é por essa causa que eu, Paulo, me ponho de joelhos. E eu com ele. E morrerei de joelhos por essa causa. Essa é a única causa que vale a pena para mim viver, para divulgar, para nela me gastar, por ela me entregar e nela partir dessa dimensão para aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem e mulher nenhum, e que são exatamente aquelas coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Essa é a palavra do Evangelho que eu trago para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, e que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Venha cá, minha mulher. E eu quero, juntamente com a Adriana, suba por ali, por favor, agradecer a todos vocês que tiveram o carinho de provocarem boas coisas e boas alegrias e gratidões no nosso coração nesses últimos dias. E você pode dizer a palavra que você queira dizer a eles, meu amor. A todos aqueles que trouxeram carinhos e graças para nós. Não é para mencionar nomes, é só para expressar o que seu coração queira. Se não quiser também, pode deixar que eu cuido do resto. Absolutamente, eu quero. Saída expelida do banheiro diretamente para cá. Uhum. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela alegria que vocês nos proporcionaram e têm proporcionado na vida do Caio, através do amor, do carinho e de muitas manifestações mesmo, através de mensagens, presentes. Então a gente quer abençoar vocês em nome de Jesus e deixar aqui registrado que você pode não receber o abraço direto, você pode não receber no seu ouvido um muito obrigada, mas agora eu estou fazendo isso de uma maneira geral. Cada um, por favor, pegue para si, porque o que a gente está dizendo aqui é com todo o carinho, com toda a verdade do coração. Muito, muito obrigada por tudo que vocês têm feito pela nossa família, por nós e pelo Caio.
Amém. 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 E ontem a gente comeu umas comidinhas gostosas lá em casa. Muito maravilhosas. A Adriana comigo, cadê a Juliana? Tá ali, sentadinha. Cadê a Larinha? Tá ali. A Júlia, o Matheus. Gente! A Bruna estava lá com a gente, mas ela não pôde vir, que ela está se recuperando lá e fazendo uns deveres de trabalho que tem que entregar amanhã. Mas a gente aproveitou de tudo, com muita gratidão no coração. Muito obrigado a todos vocês, de todo o nosso coração. E obrigado. Sim, meu amigo. Se você permite. Toda a permissão, não sei nem o que é, mas já está dado. Mas antes do que eu ia falar, se alguém está boiando, não está sabendo o que está acontecendo, hoje é aniversário do pastor Caio. Nós estamos celebrando aqui. Então, se você permite, tem 3 pessoas muito queridas que gravaram um vídeo. Que maravilha. Essa homenagem. É? Para passar aqui. No ponto, é possível? Vamos chegar para o lado e vocês podem se assentar. É curtinho, o vídeo é bem curtinho, pode se sentar. Tá bom, senta aqui. Pode sentar. Olá, Caio, querido amigo, querido irmão, querido mentor, querido pastor. Hoje é dia de comemorar a sua existência, hoje é dia de comemorar a sua vida. E, particularmente, eu tenho muito a comemorar, porque há mais de 40 anos que você inspira a minha vida, que você influencia a minha vida, e nas áreas mais significativas da minha vida, você sempre esteve presente. Eu sou um pai e hoje avô, e lembro-me de ter aprendido com você como criar os meus filhos, e aprendi com você como ser avô, e aprendi como você como ler as Escrituras, como ler o Evangelho, como ler as Escrituras, a vida e a mim mesmo a partir de Jesus de Nazaré. E eu não tenho como não registrar isso e ser muito grato a Deus pela sua vida. E já te disse isso pessoalmente e reitero aqui, para que todas e todos saibam. Você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. E é exclusivo. Ninguém o toma. Tá bom, meu amigo? Deus te abençoe. Parabéns. Amo você. Tem tanta coisa que eu queria dizer pro Caio, e sou tão grato a Deus pela vida dele, e tô tão conectado com ele em tudo, né? Então, tem que ter um pedacinho dessa aqui, ó. Cuida de mim, na sombra das suas asas, cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Mas é preciso ter gana, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Beijo, Caio. Te amo. Parabéns. Valeu. Parabéns. Oi, Caião. Tudo bom, meu querido? Estamos aqui felizes por mais um ano de vida que você completa.
E como eu comentei mais cedo, cada aniversário teu é uma festa, viu? Na nossa alma. Você é um cara importantíssimo pra gente, importantíssimo para todo mundo. Tua vida é cheia de significado, tua vida é cheia de importância, tá bom? A gente tá longe, estamos aqui na Bahia, na casa de Tereza, um restaurante que toda vez que a gente vem a Salvador, a gente passa, não tem como não passar por aqui. Uma casa lindíssima, ó, olha só. Tá bom? Um grande beijo, meu, da Rosângela. Beijo, pastor. Beijo. O Senhor abençoe ricamente a tua vida, nós te amamos. Parabéns, vida longa para você, meu queridão. Amém. Gente, vamos louvar ao Senhor juntos, Jack. E muito obrigado. Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos, vivo, presente, aonde quer que 2 ou 3 se reúnam em teu nome, e também na vida de todo aquele que entra no seu quarto, ou que consulta seu coração, ou que te busca com sinceridade, porque são esses aqueles que tu queres, os que desejam te adorar em espírito e em verdade. Aonde quer que estejam, nas montanhas, nos vales, nas cachoeiras, nos rios, nos mares, nas choupanas, nos barracos, nas casas, nos palácios, nas masmorras, nos hospitais, os que sofrem e os que curam, os que caem e os que levantam. Tu estás presente em toda a condição humana, na casa daqueles que choram contra o absurdo, inexplicável, do capricho diabólico de certos poderes que jogam bombas de morte na cabeça de velhos, crianças, indiscriminadamente, ou dos que acham até mesmo que te servem enquanto matam os outros. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz nesse mundo de guerra, de ódio, de morte, de mentira. Tu és a verdade, Tu és a vida e Tu és o nosso caminho. E nós não abrimos mão de, em qualquer circunstância, andarmos contigo. E pedimos que Tu não nos deixes, jamais nos deixarás, e andes conosco. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça eterna do Cristo eterno, da cruz eterna, do perdão eterno, do acolhimento eterno, e a força, o poder, o dunamis, a alegria existencial, a força para viver, que vem do Espírito Santo, seja sobre todos nós, e sobre todo aquele que te invoca, e sobre todo aquele que não sabe ainda como te invocar, mas te deseja onde quer que esteja. Que sobre todos o teu amor se derrame. É o que nós te pedimos. Perplexificando principados, potestades e poderes de outras dimensões, nós declaramos o teu senhorio na nossa vida, e sobre todas as coisas que ainda não aparecem sob o teu senhorio, mas sob ele já estão, porque tu ressuscitaste de entre os mortos. E é isso que vinga, é isso que vale, é isso que permanece. É isso que, mesmo quando a morte vem, ela ainda ouve a gargalhada da vitória, da ressurreição, porque tragada foi a morte pela vitória. Hoje
e eternamente. Amém, amém e amém. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.